participação do Ministério sobre esse assunto. Ele sabe que é um tema que me é muito caro e que mexe comigo profundamente. Eu tenho interesse pessoal, trabalhei no plano acadêmico, lidei com essas questões na fiscalização. Então, estou muito feliz de estar aqui falando num sindicato sobre isso. É muito bom para mim, muita satisfação. Queria também cumprimentar o Ângelo, dizer que é um prazer conhecê-lo. Eu, quando fiz minhas pesquisas na área jurídica relacionada ao tema, lidei com muitas questões da área da sociologia, da área da psicologia, e confesso que, assim, lamento que o direito não faça tanto diálogo assim como eu acho que deveria fazer em algumas áreas. E foi um prazer, acho que são ciências que tem que se comunicar para enfrentar um tema que é desafiador, para dizer o mínimo. Enfim, acho que a Margarida fez tudo. A Margarida? E também cumprimentar a Margarida. Ela sabe, eu acho, que eu sou fã do trabalho dela, acompanho há algum tempo. Acho ela uma pessoa de uma capacidade intelectual fantástica e de uma sensibilidade enorme, que é uma coisa que o tema pede. Então, é sempre muito bom dividir uma mesa, enfim, falar num evento como esse aqui, como é o que está acontecendo hoje. Como a gente não combinou nada, eu também entrei um pouco nos conceitos de assédio e de discriminação. Eu até costumo tratar a questão do assédio e da discriminação como uma parte do tema riscos psicossociais no trabalho, que foi o que eu enfrentei em dissertação, e também é o que eu discuto muito com colegas do Ministério, quando a gente fala de fiscalização. Eu tento falar só de assédio, eu tento não falar só de assédio, porque eu sei que tem muito mais coisa envolvida, embora assédio seja a parte que talvez seja mais evidente desse problema. Como se a gente colocasse um líquido para decantar e talvez seja aquilo que aparece mais, assim. Mas o Ângelo fez um trabalho de dissecar o assédio e das questões preditoras e do ambiente que é mais favorável para o assédio, que acho que talvez mostra muito isso, né? A questão que ele falou do sentimento de injustiça, de onde vem esse sentimento de injustiça, né? A Margarida falou da diferença entre o trabalho prescrito e aquilo que se espera de mim, aquilo que eu consigo entregar. Quer dizer, a prescrição ela é cada vez maior, ela exige cada vez mais e eu consigo entregar cada vez menos, minhas forças são limitadas, minha capacidade mental é limitada, meu ambiente familiar vai ficando prejudicado, e aí a gente vê um ciclo vicioso, e tudo isso eu chamo de riscos psicossociais no trabalho. Bom, eu coloquei uma pequena agenda aqui: compreensão do fenômeno, análise jurídica e práticas comuns. Não vou seguir ela à risca, até mesmo porque eu acho que eles falaram já bastante coisa, com até mais propriedade do que eu poderia dizer. Então, vou tentar focar um pouco mais nas questões da fiscalização. No decorrer dessa exposição, eu vou falar de principalmente quatro pontos, 4 casos, né, estudos de casos, digamos assim. Um é em venda de uma empresa de varejo que tem mais de 51 lojas em todo o Brasil, sua grande maioria em shoppings, se não forem todas em shoppings. Uma rede de estacionamentos, uma empresa de call center, né, telemarketing, e uma última que é uma empresa de transporte público estadual, né, o metrô. Essa aqui, quando eu for falar, não vai ter como não identificar, se eu vou falar de trem, de estação, de uma, de outra estação do metrô, então vocês vão identificar. Bom, conceitos gerais. O assédio, de uma forma muito simples, ele pode ser definido como uma sucessão de atos, de palavras, gestos, que tem uma natureza negativa e que são perpetrados com o objetivo de abalar psicologicamente o indivíduo. São atitudes que isolam a vítima, que vão desqualificar a vítima, principalmente perante aquele grupo no qual ela está inserida. Vão desacreditar aquela pessoa e vão degradar as condições de trabalho como um todo. O assédio ele é diferente de discriminação. Eu acho importante ponderar isso, porque hoje a gente está falando de assédio e de discriminação.
Então, preterir uma pessoa em função de uma característica não é assédio, é discriminação. Então, se eu deixo de promover fulano sistematicamente porque ele é negro e eu não gosto disso, ou porque ele é deficiente físico, ou porque ele é homossexual, ou por qualquer outro fator de discriminação, isso não é assédio, isso é discriminação, e é o tipo clássico, mais puro de discriminação, ainda que aconteça no ambiente de trabalho. No entanto, a prática da discriminação, no dia a dia, ela pode sim ser um elemento constitutivo de assédio. Então, eu posso estar assediando uma pessoa e, por acaso, ela é negra, e, por acaso, eu vou chamar ela disso e daquilo no âmbito de todo o assédio moral que eu estou fazendo em relação àquela pessoa. Então, a discriminação ela pode ser uma forma de se assediar, ela pode estar ali dentro. Mas a discriminação pura é essa que eu falei, que é o que a gente está acostumado a ver. É aquela discriminação típica, de qualquer tipo, de classe econômica, de opção sexual, por religião. E ela pode acontecer, e acontece muito, nos diversos contextos em que o trabalho não está envolvido. Acontece no trabalho e nem sempre é assédio, mas pode fazer parte do assédio. Então, uma questão da prática reiterada é promoção, férias, carga de trabalho. Eu posso simplesmente ser uma pessoa extremamente racista, no caso eu digo exemplo, ser uma pessoa extremamente racista e em função disso eu dou mais trabalho para a pessoa que é parda, morena, negra, enfim, com a qual eu não me simpatizo simplesmente pela cor de pele. Existem pessoas que são racistas e praticam isso no ambiente de trabalho. Isso é discriminação. Ou então, simplesmente, a pessoa ficou grávida e, a partir do momento que ela engravidou, ela passou a ser alvo de todo tipo de discriminação mesmo, de não pode isso, não pode aquilo, não abona a falta, mas, enfim, isso é discriminação, não chega a ser assédio. Mas dependendo, aí tem uma linha tênue, dependendo da forma que essa discriminação assume, ela pode adquirir contornos de assédio e pode se transformar num assédio. Quer dizer, tudo começou quando a pessoa ficou grávida. Eu estava vendo um outro caso outro dia na Argentina, falava de uma empregada que ela simplesmente não aderiu ao plano de demissão voluntária da empresa. E, a partir de então, ela via gente que tinha nível inferior a ela na empresa, nível técnico, sendo promovida, ela era obrigada a treinar as pessoas, ela não viajava mais para eventos, isso porque ela não quis aderir ao plano de demissão voluntária. E aí ela foi pega para a crise. E aquilo que começou por uma discriminação pelo fato de ela ser mulher, se tornou um assédio, porque a partir do momento que ela não viaja, que ela não faz outros tipos de coisa, que ela é obrigada a promover pessoas com nível técnico inferior, ela está sofrendo assédio moral sim. Mas tudo começou por uma discriminação. Então, são coisas diferentes. A discriminação pode ser um meio de assédio, e a discriminação ela pode desencadear isso. E aí as coisas se misturam. Mas em termos de teóricos, é possível a gente separar. E muitas vezes, quando a discriminação inicia um processo de assédio, a gente consegue identificar lá no início qual foi o fato propulsor daquilo. Nesse caso, não aderir a uma demissão voluntária, engravidar, enfim, coisas desse tipo. Traços de personalidade. O Ângelo até falou, olha, todo mundo pode ser vítima de assédio. Não existe dizer, essa pessoa, o discurso de culpabilização da vítima é muito forte. No mundo inteiro onde isso acontece, a gente tende a achar que a pessoa é mais fraca, que em alguma medida ela contribuiu para aquele tipo de situação que ela está sofrendo. Isso não tem nada a ver. Eu já fui vítima de assédio, com certeza que um monte de gente que está aqui na sala também já foi. Isso não tem nada a ver. No entanto, existem pesquisadores que falam que aquele assediador que tem aquele traço de personalidade obsessiva, que é uma pessoa que tem um caráter defeituoso, que é mau mesmo, ele consegue identificar quem é uma presa mais fácil do que outra. E a gente sabe que existem pessoas que são mais sensíveis que outras, né? Então, quando eu falo de vulnerabilidade, eu não estou dizendo que só essas pessoas são vítimas de assédio. Não, pelo contrário. Todo mundo pode ser, inclusive eu já vivi situações de assédio na minha vida. Mas, enfim, os principais traços são a pessoa que tem uma personalidade, às vezes, simpática. Isso eu estou falando porque a gente não pode mais ser inocente no ambiente de trabalho como a gente era antigamente.
a gente tem que ter consciência que o assédio existe e nem todo mundo é confiável. Existem pessoas que são confiáveis, mas muita gente não é confiável. Então, a gente precisa também tentar se defender desse tipo de pessoa. Então, pessoas que às vezes são muito simpáticas, que têm dificuldade em dizer não, que não conseguem colocar limites, essas pessoas, elas acabam sendo mais suscetíveis, principalmente em contextos organizacionais. Aversão a conflitos. Então, quer dizer, ela vai evitar uma briga, ela vai evitar falar com outras pessoas, ela vai evitar reclamar para o chefe. Então, é muito conveniente assediar aquela pessoa, porque é uma pessoa que está disposta a tentar, de todo jeito, não criar um conflito, resolver a coisa de uma forma amigável. Pessoas que são mais isoladas, isolamento profissional, uma certa impressionabilidade. Então, às vezes, o assédio ele acontece assim: se você não fizer isso, não ficar até 2 horas da manhã, você está ferrado. E a pessoa, às vezes, não, eu estou ferrado, então eu tenho que ficar. Então, tudo que se pedir para aquela pessoa, ela vai fazer, porque ela é mais impressionável. Outras pessoas vão falar assim: nem a pau, eu vou ficar. E aí veio, não ficou e nada aconteceu, porque aquela pessoa estava blefando. Às vezes ela não tinha tanto poder assim. Então, quando eu falo de uma certa impressionabilidade, é isso. Tem gente que, é o que a Margarida falou, do medo. Tem gente que tem mais medo que outros, e o medo é natural, ele nos paralisa. E é importante a gente ter medo, senão a gente atravessava na frente de caminhão e morria. Ele é importante, a gente não tem que ser destemido. Cada um sabe regular o próprio termômetro do medo. E isso é uma coisa que a gente faz de forma instintiva. E existem personalidades diferentes e tipos de personalidades diferentes. E é por isso que tem gente que trabalha no mercado financeiro e tem gente que trabalha, em outros postos. Minha sogra, por exemplo, é médica de posto de saúde a vida inteira, nunca teve um paciente particular e gosta daquele trabalho, gosta de ajudar. Entendeu? Coloca ela no mercado financeiro, ela não daria conta. Coloca alguém do mercado financeiro lá, também não daria conta. Então, existem traços de personalidade diferentes. E isso não quer dizer que a pessoa do mercado financeiro não possa sofrer assédio e que a outra pessoa também não. Isso não tem nada. Eu queria pontuar isso, porque, como eu coloquei aqui vulnerabilidade, pode parecer que existem pessoas que possam ser vítimas e eu não acredito nisso. Dificuldades econômicas. Se a pessoa está passando por dificuldades econômicas, por óbvio que o medo vai ser mais acentuado. Por óbvio que ela vai ter mais receio de se indispor com o chefe, de se indispor com a empresa de um modo geral. Se tem aquele clima de demissão, então, ela fica mais vulnerável ainda a sofrer qualquer tipo de assédio, porque eu preciso fazer tudo para manter o meu emprego. É o que a Margarida falou muito bem, então. Ou um apego à empresa e ao cargo. Às vezes a pessoa está ali há muitos anos, às vezes ela já tem um título e ela tem apego àquilo. Então, para não manchar aquilo, para não falar assim: não, olha, eu vou ter que pedir demissão, está um clima horrível, ou eu vou ter que reclamar com o meu supervisor e talvez eu seja mudado para um outro ambiente, eu vou perder o cargo que eu tenho, isso aqui que eu prezo tanto. Então, ela começa a suportar e vem alguém, ou um supervisor, ou, enfim, um gerente, e identifica que a pessoa tem aquele apego àquele cargo e começa a assediar aquela pessoa, por interesse próprio, por interesse da organização, por diversas razões. Enfim, os microcomportamentos são essas atitudes e traços que o agressor ele acaba captando inconscientemente na vítima em potencial. A fragilidade da vítima, ela acaba por excitar o agressor. Eu digo isso quando o assédio ele é uma coisa sistemática, é uma coisa que vai acontecer por um certo tempo. Quem vai assediar vai pensar isso de forma estratégica. Então, ele vai procurar onde ele vai ter mais êxito mesmo. E tem um autor aqui que ele fala que existem pessoas que têm um tipo de personalidade, às vezes, mais ansioso. Ele diz masoquista, eu nem gosto do termo. Mas que seria alguma coisa complementar a pessoas perversas e sádicas. Né? Tem gente que é mais assim: eu não gostei, não estava bom, não deu para mim, eu saí, eu vou ter que me virar, enfim. Eu não gosto muito dessa classificação dele, mas eu quis colocar aqui porque
Acho que é importante para uma palestra de esclarecimento, né? A gente saber que, às vezes, a gente pode se defender de pessoas que são perversas, que são sádicas, e elas existem, elas estão por aí, elas estão distribuídas na população em todos os níveis, sociais, econômicos, em todos os setores, e sendo fiscalizada essa questão de assédio durante um tempo, eu pude ver em algumas empresas 2 gerentes, os 2 praticando um tipo de assédio que a gente chama de assédio institucional, e de forma diferente. Um tinha prazer, o outro era meio que obrigado pela empresa. Você vê que ele se excitava com aquilo ali para ele era quase que um esporte. E o outro, ele não queria fazer, mas ele era obrigado e ele estava sendo assediado em cima, né, pelos chefes dele. Então, acho que é importante dizer. Bom, 3 ideias preconcebidas que eu queria afastar. Primeiro, de que as vítimas são só mulheres solteiras, divorciadas. Isso não é verdade. Que o fenômeno atinge apenas os fracos, que são aquelas pessoas que são culpadas, que a gente acha que são culpadas pela própria assédio que estão sofrendo, também não é verdade. E que ele ocorre apenas na forma descendente. É o que mais ocorre? Pelo menos nas minhas experiências de fiscalização, eu nunca vi um outro tipo de assédio, assim, que seria da outra forma, né, na forma ascendente. Mas ele existe. E a literatura fala. Enfim, que eu ia falar? Diferentes formas. Tem uma comissão na França que ela chama Comissão Nacional Consultiva de Direitos Humanos. E em 2000 ela distinguiu 4 formas de assédio moral, além do assédio sexual. O assédio sexual aparece à parte. O individual, que é essa questão da obsessão, da paranoia, que a gente já falou. O assédio estratégico, ele é bem comum, principalmente quando as empresas querem reduzir custos ou simplesmente querem demitir uma determinada pessoa, mas não querem arcar com os custos daquela demissão. Então eu começo a assediar até a hora que aquela pessoa chega no limite, não aguenta mais, pede a demissão e eu não tenho que pagar 40% de fundo de garantia, não tenho que pagar um monte de aviso prévio indenizado, ou pagar para a pessoa ficar ainda mais um mês. É muito comum, muito comum. Esse é o estratégico, ele é feito com um objetivo, geralmente é a redução de custo. O institucional é o que é mais sério, eu acho, hoje em dia, e é mais difícil da gente lidar, porque ele está relacionado às metas abusivas, que as empresas dizem que são metas desafiadoras, mas nós sabemos que são metas que não impossíveis de ser cumpridas. É muito comum, às vezes, a pessoa ela não atinge 80% da meta e aí ela não ganha nada. Quer dizer, se ela não atinge 100%, ela não vai receber aquele bônus, aquele comissionamento, o que é um absurdo, o que leva as pessoas a um esgotamento total. Então, essa questão do assédio institucional, eu acho que hoje é o que a gente tem de mais sério, até mesmo quando a gente pensa em regulamentação, quando a gente pensa em fiscalização. Porque aí você está chocando com os próprios objetivos dessas empresas, que tem conselho de administração, que visam lucro, que tem, quando eu digo assim, a empresa, o banco tal, na verdade não existe, é uma ficção o banco tal. Você tem são acionistas que vão olhar um balanço, um resultado, e estão interessados em lucro, em mais lucro. Mas não existe, né, no assédio institucional, não existe uma pessoa, um carrasco, um algoz, alguém a ser responsabilizado. Né? Então, eu acho esse assédio o tipo mais desafiador, é o que a gente mais vê hoje em tempos modernos, porque ele se tornou uma estratégia, pelo menos no curto prazo, ela é lucrativa para as empresas. Claro, ela deixa um passivo de gente doente, de presenteísmo, que é algo que assim, a empresa atualmente não tem tido que dar conta disso, porque o INSS não consegue entrar com ações regressivas, pelo menos nessa questão de riscos psicossociais. Está começando agora na questão de acidente do trabalho, quer dizer, aquela empresa que não tomou medidas para prevenir acidente e tal, e teve muitos acidentes, ela está sendo réu, né, em ações regressivas promovidas pela AGU, representando o INSS, e esse dinheiro tem sido devolvido aos cofres da União. No caso do INSS, muitas pessoas não conseguem nem mesmo ser afastadas, como doença relacionada ao trabalho. Existem muitos médicos em empresas que
desqualificam atestados, que deixam a pessoa ser demitida completamente doente. Eu presenciei um caso numa empresa de call center que a pessoa tinha até mesmo tentado se matar e foi demitida como se nada tivesse acontecido. Não emitiu CAT, nada. Então, por enquanto, as empresas estão sugando, mas elas não estão pagando a conta desse assédio institucional. Então, eu acho que esse é o caso mais preocupante. E um outro tipo mais, digamos, residual de assédio é o assédio transversal, que ele é feito por uma equipe em direção a um outro colega, ou às vezes até mesmo em relação a um chefe. Os diferentes níveis de assédio, eu já falei um pouco sobre isso. Exemplos tradicionais de assédio: o insulto, a punição sem razão, o achacamento. A pior forma isso no caso é mais a minha opinião, que a doutrina francesa chama de mettre en placard, que é colocar no armário, mas a gente no Brasil chama de colocar a pessoa na geladeira. Essa é uma forma muito eficaz de desestabilizar uma pessoa. Esse caso que eu estava dizendo do metrô e da CTPM, chegou para mim uma denúncia lá no Ministério e eu atendi junto com um colega. E eles pediram uma mesa, na verdade foi o sindicato que pediu, e a questão era o seguinte: tinha uma pessoa que não estava conseguindo se candidatar para a CIPA, registrou candidatura, eles não estavam aceitando, ela teve que ir à justiça para pedir o registro da candidatura, e só conseguiu o registro da candidatura na justiça. E foi mais votado na eleição da CIPA e não conseguiu tomar posse, não estava conseguindo tomar posse. Aí eu fui entender melhor o caso. O que é que está acontecendo? Não, é porque na época que teve a emenda 3, tinha aquela história da emenda 3, que no final foi vetada pelo Lula, falava, o fiscal não é juiz, não pode reconhecer vínculo de emprego. Um grupo de pessoas, eles tinham atividades sindicais, atividades partidárias, eram trabalhadores engajados nesse tipo de atividade. Eles se jogaram na frente dos trens em um dia de manifestação pedindo o veto dessa emenda. E, por conta disso, eles passaram a ser perseguidos. Quer dizer, é um tipo muito comum de assédio também. Quer dizer, aquelas pessoas que estão na CIPA, que são dirigentes sindicais, que se envolvem de alguma forma com a questão da saúde, da segurança, com o todo ali do ambiente de trabalho, é muito prático assediar elas, porque aí eu mato na raiz qualquer chance de mudar ou de melhorar ali aquele ambiente. Então, o Ciro, né, que era esse metroviário, ele contou toda essa história e, enfim, nada justificava a perseguição. Que sofresse as punições administrativas, ele era servidor e irregulares, tanto que ele foi demitido, eu acho, foi reintegrado pela justiça, porque não consideraram grave o suficiente para poder ser demitido, havendo serviço público, e voltou. Quer dizer, essa questão já estava superada, mas a perseguição ali dentro da instituição metrô ficou. Então, ele não conseguia assumir o cargo dele na CIPA, não deixavam ele trabalhar, e depois ele assumiu, mas o que fizeram? Tiraram ele era operador de trem, ficava nas linhas do metrô, colocaram na estação Carandiru, como operador de estação, ou seja, isolado. Então, quando eu falo da geladeira, eu estou falando disso. Quer dizer, no caso, ele tinha uma função antes, que era uma função melhor, que era uma função que ele gostava mais, que ele ganhava mais. Do ponto de vista de direito do trabalho, também é uma aberração jurídica, porque não poderia perder salário, estava sendo assediado e teve a sua estrutura emocional abalada. Ele estava lidando bem, ele estava brigando, estava lá, estava no ministério. A partir do momento que ele foi colocado como operador de estação, ele perdeu as forças, ele começou a ter pesadelo, ele começou a se enfraquecer. E foram os amigos que levaram a briga adiante para tentar trazer ele de volta para a linha, né, para ser operador de trem e para poder desenvolver as suas tarefas na CIPA. Pois bem, eu chamei essa empresa no Ministério do Trabalho diversas vezes, tentei, falei, vocês têm que voltar ele para o cargo. Não pode, na NR5 diz que não pode, tem que ter anuência daquela pessoa que está ali na CIPA para ela ser transferida. Quer dizer, a NR5 estava sendo infringida, depois eu acabei lavrando esse auto de infração. Eu tentei de todas as formas fazer com que eles se adequassem. Não quiseram, eu lavrei vários autos de infração, peguei a minha cópia, entreguei para ele. Falei, são minhas cópias, estão aqui, estão disponíveis,
ele juntou no processo judicial, que é aquele mesmo que ele já tinha pedido para se candidatar, tal, não sei se editou a petição inicial, mas sei que ele pediu danos morais e ganhou R$150 mil na Justiça do Trabalho, mas não voltou a ser operador de trem. Não, pelo menos até aquele momento o mandato dele terminou, não sei se depois ele conseguiu voltar. Ele me agradeceu, mas é uma experiência, é uma situação de vida que fica ali. A pessoa fica com aquela marca, com aquela sensação de injustiça. Quer dizer, eu fui injustiçado, aquilo não era certo. E por mais que venha essa reparação, ela não é plena. Ela não é plena. A gente brinca que os danos morais, é um patrimônio ideal, né? O assédio moral, ele vai atingir o patrimônio ideal da pessoa. Por mais que venha uma indenização depois, ela é compensatória em alguma medida e ela tende a ser punitiva, pedagógica, precisa existir, é muito pior do que não ter. Mas, claro, a gente não volta ao status anterior das coisas. Enfim, a geladeira eu considero o cúmulo da humilhação, porque ela tira toda e qualquer capacidade da pessoa de resistir. O objetivo, geralmente, é que a pessoa peça demissão, ou simplesmente, às vezes não é possível que ela peça demissão, mas, enfim, desestruturar ela. É muito comum também deixar a pessoa sem responsabilidades, ou colocar ela, tinha uma sala num determinado local, ou coloca ela em uma sala, um espaço físico mais afastado, vai ficar lá na estação Carandiru, numa estação presa. É o que eu chamo de uma dessocialização que termina por enfraquecer a pessoa, né? Muitas vezes também ela passa a desempenhar tarefas que são inferiores à sua qualificação. Como sair? É imprescindível recorrer a sindicatos, a colegas, conversar com os superiores, quando esses superiores estão abertos a isso, quando esses superiores são pessoas em que se pode confiar, porque isso também tem que ser ponderado. Buscar ajuda psicológica, terapia. Outro dia, eu estava no fim de semana, encontrei um amigo e ele apresentou a namorada e ela falou, eu sou psicóloga. E a gente começou a conversar, ela falou, nossa, 70% dos meus atendimentos são questões relacionadas ao trabalho. De todos os meus pacientes, 70% estão lá no meu consultório porque não suportam o trabalho, porque estão sendo assediados no trabalho. Eu fiquei impressionada com o número dela. Eu falei assim, nossa, eu acredito nisso porque eu fiz um trabalho e contei um pouco da minha experiência. E, enfim, a ajuda psicológica ela é importante para a pessoa conseguir passar por isso, porque é uma válvula de escape, ela consegue elaborar um pouco aquilo que está acontecendo com ela, porque quando a pessoa começa a sofrer assédio, a sensação que ela tem é de muito isolamento, de estar muito sozinha, de não conseguir mesmo raciocinar com clareza. Em último caso, recorrer mesmo à Justiça do Trabalho e também, às vezes, até pedir demissão. O assédio, do ponto de vista jurídico, ele é obrigatoriamente intencional? Não. Nós não temos lei de assédio moral no Brasil. As nossas normas regulamentadoras não falam expressamente de assédio moral. Nós temos uma ementa relacionada à NR17 que diz que a organização do trabalho ela deve ser adequada aos riscos, deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores. É o que a gente tem de norma, é uma ementa, é um item da NR17 que permitiria alcançar essa situação. Mas buscando, né, em outras legislações, no caso no Código de Trabalho francês, esse artigo ele diz que as atitudes repetidas, quer dizer, além de conceituar assédio moral, de prever punições por assédio moral, além disso ele diz que as atitudes repetidas que têm por finalidade ou simplesmente por efeito uma degradação das condições de trabalho, elas são suscetíveis de trazer prejuízo. Então, às vezes não havia intenção em se assediar, mas acabou se assediando e teve prejuízo. Então, a intenção ela não é um requisito para você falar em assédio moral. Quem deixa degradar é tão responsável quanto quem assedia conscientemente. É aquela história da banalidade do mal. Bom, acho que eu não vou ter tempo para falar de outros casos, de outras fiscalizações. Deixa eu ver quantos slides. Acho que vale a pena falar disso daqui. O Christophe Dejoux, que é um autor
que estuda a psicodinâmica do trabalho. Eu tive primeiro contato com ele quando estudei administração, na GV, e li aquele livro chamado A Loucura do Trabalho. Faz muitos anos isso, e foi meu primeiro contato com o tema. Apesar de ter estudado direito depois, eu já tinha esse interesse lá de trás. Ele fala que o assédio ele é uma patologia da solidão. O Ângelo, de certa forma, falou isso também, quando ele falou do cada um por si. Quer dizer, o assédio ele é novo. 80 anos atrás existia assédio? Existia, ele sempre existiu. A questão é que hoje, os mecanismos de defesa coletivo, a solidariedade entre os pares, aquela coisa de vamos cruzar os braços, isso a gente não aceita, isso acabou. Isso acabou. O local de trabalho está disperso, as pessoas estão, as metas, as avaliações individuais de desempenho, eu sou contra avaliações individuais de desempenho. Não é que eu acho que a gente possa viver sem avaliações, mas da forma como elas são feitas, hoje elas são nocivas, e isso tem que ser proibido. Meu sonho seria que uma NR proibisse isso, mas acho que é uma utopia, não sei se isso vai chegar a acontecer. Mas as avaliações elas têm que ser feitas de uma forma mais qualitativa e principalmente privilegiando o coletivo. E o Dejus fala que o cinismo no mundo do trabalho ele se tornou um equivalente de coragem. Quer dizer, aquela pessoa que ela é cínica, ela é vista como corajosa e ela é um bom líder e um bom gestor na visão dessas pessoas que estão lá em cima interessadas apenas em números. Não importa o que tenha que acontecer lá embaixo para que o resultado saia. As práticas comuns, a Margarida falou muito bem. Os casos práticos, eu falei de alguns, existem muitos outros, mas não fogem disso. As empresas são extremamente criativas. Acho que vale a pena citar um caso que o assédio era assim. O horário de intervalo, o almoço, era de 1 hora e 40 minutos. E, como era venda de varejo em shopping, o gerente não gostava que as pessoas fizessem 1 hora e 40 minutos de almoço, embora fosse um direito, e a empresa poderia até ser autuada por isso, por não cumprir o intervalo. E o que acontecia? Tinha um trabalhador que ele ousava fazer o seu horário de almoço completo. E, por conta disso, ele passava a ser assediado. Então, ele não podia nunca ir ao médico, porque ele nunca tinha um atestado abonado. Ele nunca conseguia que o desconto na loja fosse equiparado ao preço da internet. Então, ele perdia vendas e vendas reiteradamente por conta disso, porque o gerente o perseguia. Falou, não, fulano é um bom empregado, porque fulano almoça em 15 minutos ali atrás, come o lanche. Você faz o seu horário de almoço, e isso é um absurdo. Quer dizer, é a reversão total de tudo que eu entendo por correto, de tudo que eu estudei e de tudo que é a minha prática. Eu lavrei diversas autuações nessa empresa, não só por assédio. Eu vi que ali tinha uma cesta de irregularidades. Trabalhadores trabalhando direto, 36 dias, sem folga. Quer dizer, um clima de temos que vender, temos que vender, temos que vender garantia. No fundo da loja havia um lugar para as pessoas venderem garantia. Eles pegaram técnicos de informática, contratados para serem técnicos de informática, e colocaram lá. Quer dizer, essas pessoas tinham que dar uma opinião sobre batedeira, sobre balança digital, cafeteira, sem ter o devido treinamento para aquilo. Eu fiquei um dia inteiro nessa loja e passei uma boa parte nesse setor que eu estou dizendo, que é da questão das garantias. Quer dizer, a empresa vende a garantia e chega lá, o trabalhador não tem essa qualificação. Eu vi uma pessoa dando um escândalo por causa de um iPhone, e ela falava, mas esse telefone custa o preço de uma geladeira. Como assim você está dizendo que o problema é meu e é do meu software? E o gerente olhava para ele, você não vai falar que é problema da loja, você não vai falar. Quer dizer, é uma situação de pressão. Isso não é assédio? É claro que isso é assédio. E dos mais elaborados, Ali tinha de tudo, Essa rede, eu fiz um trabalho de mais de 6 meses lá. No final, consegui que eles dessem um treinamento para os gerentes, que mudassem algumas coisas, mas saí de lá com aquela sensação, assim, até de uma certa impotência, porque eram coisas demais, graves demais, e 51 lojas no país inteiro. Então, a gente fica assim, nossa, eu queria dar conta de tudo, mas eu não sei o que mais eu consigo fazer. Eu já estou há 6 meses, eu abri uma ordem de serviço,
eu fechei, eu abri outra ordem de serviço, eu autuei, eu lavrei várias autuações. Eu realmente acho que a gente precisa conversar internamente e discutir novas formas, porque é um inimigo duro de bater. Eu agradeço, peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo e espero que a gente se veja numa próxima oportunidade.